vamos tratar agora das mudanças no uso do hífen. Como nós sabemos, nunca foi muito fácil usarmos o hífen corretamente na língua portuguesa. Agora, nós temos novas regras, porém, algumas estão causando muita estranheza. Então, vamos tentar entender da forma mais simples possível palavras formadas por prefixos. O que são prefixos? Prefixos. Então, por exemplo, in. O que seria in? Sozinho, ele não tem. Substantivos compostos. Guarda-roupa. Continua separado por hífen. Por quê? Guarda é um verbo, roupa é um substantivo. Duas palavras que formam um substantivo composto, muito conhecido por todos nós, e que sozinhas têm significado. Agora, anormal. A sozinho não tem significado. Então, essa é uma palavra formada por prefixação, modificações. Primeira regra. Quando o prefixo termina, ou seja, iguais, nós separaremos. A palavra anti-inflamatório, prefixo anti, termina em i. Inflamatório, começa com i. Iguais, iguais, nós separaremos. Pessoal, não nos esqueçamos, quando a segunda palavra começa com H, herói, hífen, porque herói, a segunda palavra, começa com H. Outra observação importante. Iguais, nós separamos. Diferentes, nós juntamos. Mas muito cuidado quando a segunda ficaram muito. Para ajudarmos a fonética, nós teremos que dobrar antissocial, com 2 S. Por quê? Se nós não dobrarmos o S, ficaria antisocial, porque entre vogais o S tem som de Z. Então, quando a segunda letra, foneticamente, a palavra fique correta. Bem, como não poderia deixar, então, se é o segundo elemento sem hífen, mesmo quando iniciado por O ou E, ou seja, letras iguais. Repetindo então, co, por exemplo, cooperação, tudo junto, sem hífen. Pro, pre, pré-eleito, sem hífen. Reescrever, sem hífen. Mesmo terminando o prefixo com a mesma vogal que inicia a segunda palavra. Essa é a regrinha básica. Iguais eu separo, diferentes eu junto. Serve também para consoantes. Então, o hífen, se o segundo elemento, se a segunda palavra começa pela mesma consoante. Então, por exemplo, hiper requintado, vamos com hífen. Nos demais casos diferentes, nós não usaremos o hífen. Hipermercado, tudo junto sem hífen, porque são letras diferentes. Intermunicipal, junto e sem hífen. Super interessante, junto e sem hífen. Muita atenção. Outra dúvida frequente. Com os prefixos sob e sub, quando o segundo elemento começar com H ou R, nós usaremos o hífen sempre. Sub, hífen, humano. Sub, hífen, reitor. Vejam vocês que no caso do R ou R, nós usaremos o hífen. Ratificando, o H no segundo elemento pede hífen sempre. Usados sempre com hífen, navegação. Pan, hífen, americano. Bem, pessoal, alguns prefixos exigem o hífen. É o caso do prefixo ex-diretor, sempre com hífen. Sotomestre, sempre com hífen. Vice-presidente, vice-diretor, sempre com hífen. Nós vamos além, a quem, recém, bem e sem. Bem, as palavras mal feito e bem feito são advérbios que funcionam também como prefixos.
na formação de muitas palavras. Nós usarmos o prefixo mal e a segunda palavra, o segundo elemento, começar com vogal, H ou L. Mal feito é uma palavra cognata e vai ter uma grafia igual às suas cognatas. Malfeitor, malfazejo, sempre foram escritas sem hífen. Então, mal não mudaram as outras palavras. Muitas pessoas nos perguntam: bem-vindo agora é junto sem hífen? Não, bem-vindo continua separado. Apenas bem feito nós vamos juntar. Além disso, nós também temos uma modificação em relação ao verbo para, porque nós sabemos que o verbo para perdeu o acento e ele forma vários substantivos compostos: para-choque, para-brisa, para-lamas, paraquedas, e aí está a mudança. A palavra paraquedas agora vem junto, sem hífen. As palavras para e quedas juntaram-se para que também façam parte e sejam escritas da mesma maneira que suas cognatas: paraquedista, paraquedismo e paraquedas. Encerramos assim o nosso podcast sobre a nova ortografia, ou melhor, algumas regras que mudaram em nossa ortografia. Importante que nós não nos esqueçamos delas. Por quê? Porque este é o último ano que nós temos para aprendê-las. A partir de 2012, como já dissemos, ela será a nossa ortografia oficial. Portanto, caprichemos desde já.